Graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa chegar no final do dia agradecendo por tudo que Deus fez por mim e por você, tá bom, meu? Eu quero desejar que essa paz verdadeira, essa paz de Deus esteja sempre no coração de todos nós, tá bom? Eu queria compartilhar uns versículos aqui do livro de Gênesis com você, meu irmão, que está escrito assim, ó, a partir do capítulo 22, a partir do versículo 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Do versículo 11 está escrito assim: o anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou. Respondeu: não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar seu filho, dá a mim seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, deixa eu ver aqui. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelo chifre em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Tem uma célebre frase na Bíblia que está escrito assim: Pai, afasta de mim esse cálice. É uma célebre frase bíblica do livro de Mateus 26, 39, dita por Jesus Cristo no Getsemane, pedindo para ser poupado do sofrimento da crucificação. E em João 3,16 está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que eu trouxe esses versículos para você? No final você vai entender. Meu irmão, uma coisa é certa: os planos de Deus ninguém muda, tá? A gente, quando vai até ver a vida de Moisés, logo que nasceu, o rei do Egito queria acabar com a vida de Moisés, ele logo bebê. E o que Deus fez? E esse plano de acabar com a vida de Moisés era o querer do inimigo, o inimigo querendo mudar os planos de Deus, né? E o que Deus fez? Deus colocou Moisés dentro do palácio do rei do Egito, entendeu? Então ninguém muda os planos de Deus. O plano de Deus para Isaque era diferente do plano de Jesus Cristo, entendeu? Eu penso que o plano de Deus para Isaque era que Deus, naquele momento, Deus estava querendo mostrar para mim, para você hoje, que Deus estava salvando Isaque, mas ia chegar um tempo que ele ia colocar seu próprio filho, ia enviar seu próprio filho para o mundo, e ele ia morrer, e ele não ia salvar
Jesus Cristo, não porque ele não estava sofrendo, porque eu entendo que desde aquela época do Isaac, Deus já estava com o coração apertado, que Deus sabia o que vinha acontecer. Mas Deus tinha um plano para a vida de Isaac e um outro plano para a vida de Jesus Cristo. Entendeu? O plano de Deus para a vida de Jesus Cristo era salvar a humanidade, entendeu? Por uma pessoa entrou o pecado e por uma pessoa o pecado seria vencido, entendeu? Quando Jesus derramou o sangue na cruz, ele derramou o sangue por mim e por você, entendeu? Então, aí muita gente fala, Deus não salvou Jesus, porque o plano de Deus para Jesus era aquele, entendeu? Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou à morte por mim e por você, entendeu? E onde eu quero chegar com isso? É que a gente, às vezes, vê a morte não com olhos espirituais, a gente vê a morte com os olhos carnais, entendeu? Eu queria trazer aqui uma parte da minha vida. Quando eu nasci, eu vim direto da maternidade para ser criado com a minha avó e minhas outras duas tias, entendeu? Quando minha avó morreu, ela já tinha seus 90 e poucos anos, já tinha família já construída, entendeu? E mesmo assim, eu me senti assim, como se eu estivesse sozinho no mundo, entendeu? Eu sofria muito, mas depois eu comecei a entender que os propósitos da minha avó na minha vida se cumpriram, entendeu? Ela cumpriu tudo o que Deus tinha previsto que ela ia fazer, entendeu? Então, hoje eu não vejo, quando eu lembro dela, eu não lembro com sofrimento, eu lembro sabendo de tudo que ela fez por mim. A gente tem duas coisas, ou a gente vê os momentos ruins, ou a gente vê os momentos bons, né? Eu, no meu caso, eu vou ser sincero, eu nunca tive um momento ruim com a minha avó, sempre tive um momento bom, entendeu? Mas às vezes pode acontecer de ter uns momentos que não foi tão agradável, entendeu? Talvez a morte dela, o sofrimento dela, entendeu? Não foi muito bom, mas eu prefiro hoje lembrar do momento onde a gente vivia feliz, em alegria. Ela fazia tudo por mim, entendeu? Então eu sei que o propósito dela, de Deus para ela, foi cumprido, entendeu? E hoje eu fico feliz porque eu sei que hoje ela está na casa do Senhor, não está sofrendo, entendeu? E eu tenho, e ficou para mim essas lembranças boas, esse momento gostoso, entendeu? E o que eu quero assim lembrar é que a gente precisa, quando as pessoas estão aqui, a gente precisa amar as pessoas, sempre quando estiver saindo da presença da pessoa, sempre falar para a pessoa que eu te amo, eu gosto de você, falar essas coisas, porque esses momentos é que a gente tem que levar para a vida, entendeu? Então, a morte não é o fim, nós sabemos que a morte não é o fim, a morte é o começo de uma vida eterna na casa do Pai, entendeu? Então, às vezes, eu queria trazer isso aí, que às vezes a gente vê a morte com os olhos carnais e a gente precisa passar a ver a morte com os olhos espirituais e entender que os propósitos de Deus na vida daquela pessoa foi cumprida, entendeu? Como também os propósitos de Deus na vida de Jesus foi um propósito de vida eterna, de amor e tudo que a gente já leu na Bíblia, entendeu? Então eu queria compartilhar isso com vocês hoje, entendeu? E eu espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe a você, abençoe tua família, que a gente possa estar sempre no caminho da luz,
no caminho dos mandamentos de Jesus Cristo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.